Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E. Então virá o fim. Título do volume 4, Senhor, revela a mim a tua glória. Autor, Miguel Mar. Título da semana 1, Senhor, o que me impede de ter a visão? Quarta-feira, ler com oração 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cuidado, o Deus deste século cega. O Senhor tem enviado sinais a respeito de sua vinda e de seu mover aqui na terra. Não podemos comportar-nos como os fariseus e saduceus, que pediram um grande sinal para crer. Vimos que o problema deles estava no coração. Nicodemos era um dos fariseus que testemunharam os sinais feitos pelo Senhor em seu ministério terreno. João capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas os demais que pediram sinais ao Senhor não reconheciam tudo o que ele já havia feito e falado. As coisas que estão acontecendo são o cumprimento da palavra de Deus. O próprio viver do Senhor Jesus revela isso. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, Mateus capítulo 1, versículo 22. E tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas, Mateus capítulo 26, versículo 56. O viver do Senhor foi o cumprimento do que as Escrituras falaram a respeito dele. Será que percebemos que tudo que está escrito na palavra se cumpre? Hoje, a palavra de Deus tem se cumprido em nosso meio. Esse sinal é muito forte. Nós não podemos ter o mesmo coração dos fariseus. Os judeus eram conhecidos por pedir sinais e os gregos por buscar sabedoria. Nós, todavia, não nos deixamos levar por nenhum desses dois grupos. Já temos um sinal. Para nós cristãos, o sinal dado pelo Senhor é a cruz. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 21 ao 23. Porque nosso sinal é o Cristo crucificado. Porque é pelo término do nosso eu, de nosso velho homem, que a edificação da igreja ocorrerá. Não busquemos mais sinais. Tudo que o Senhor nos envia já é suficiente. Por esse motivo, o homem se torna indesculpável diante de Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 20, que diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Deus sempre se revela. O problema não está na quantidade ou na intensidade dos sinais, mas no coração da geração que é má e adúltera. É má porque dá chance para o inimigo, e é adúltera porque ama outras coisas além de Deus. Portanto, não precisamos mais de sinais. Precisamos sim de um coração adequado e cheio de fé para crer em tudo que o Senhor já nos revelou. E como é que o inimigo de Deus age? Os versículos a seguir nos revelam seus métodos. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto,
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículos do 3 ao 6. Entendemos então que o Deus deste século age cegando o nosso entendimento para nos impedir de ver. Quando ele consegue isso, a luz do Evangelho da glória de Cristo não resplandece em nosso coração. Vamos cuidar de nosso coração. Creiamos nos sinais que o Senhor tem revelado e nos envolvamos com a edificação da igreja na cidade onde moramos. Não podemos perder mais tempo. Pergunta de hoje: que mudanças a palavra tem gerado em sua vida nestes últimos dias? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.